Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, e hoje temos um adversário especial, um convidado especial e o seu nome é Special One. É verdade, malta, é um dos treinadores mais antigos do OSM, seguramente um dos mais antigos e importantes da nossa comunidade, um dos treinadores mais famosos de todo o mundo, pelo seu aspecto institucional do jogo. É um treinador que faz parte da organização de todo o OSM, ele é um funcionário da Game Basics e da Miniclip, que atualmente comprou a Game Basics, e ele é um jogador que trabalha na empresa, e se calhar se todos os trabalhadores da empresa jogassem o jogo de forma competitiva, se calhar o jogo até estaria melhor. Portanto, o Special One é isso, faz isso e joga desde 2006. Maltinha, para saberem porquê dele ser convidado especial, haveria muitos motivos, mas vou dizer o básico. Nesta edição é a 10ª edição do Modo Carreira e nesta edição nós convidámos 4 convidados especiais. Foi uma edição comemorativa, por isso é que houve mais convidados especiais, porque normalmente só há 2 e desta vez houve 4. 3 deles campeões do mundo, o campeão do mundo de 2010, o campeão do mundo de 2015, o campeão do mundo de 2019/20, foi bicampeão do mundo, o Manager BL, é o campeão do mundo em título. Foram os 3 convidados especiais e o quarto foi o Special One. O Special One foi um treinador que ascendeu de treinador do OSM a funcionário da empresa. Portanto, ele foi o fundador dos The Force, um grupo de amigos no início, que fundaram este grupo quando o OSM ainda estava nos seus primeiros passos, e era um grupo de portugueses. Mais tarde transformou-se num grupo mundial, portanto, com vários treinadores de outras nacionalidades. Se a gente, por curiosidade, clicasse em cada um destes treinadores portugueses, eu conheço obviamente os nicknames, porque quando eu comecei a jogar, praticamente todos eles já jogavam. Eu vou clicar, por exemplo, no Nelson. Quando eu comecei a jogar, ele já era top mundial. Ele é um jogador desde 2008, mas eu podia clicar em todos estes treinadores portugueses e vocês perceberiam que são todos treinadores muito antigos no jogo. Portanto, 2007, o Special One é 2006, portanto, são todos eles muito antigos no jogo, com muitos jogos em cima. Hoje é um dia interessante, uma coincidência, a gente fronta o Special One precisamente no dia em que ele faz 17 mil jogos. Ele tem 17 mil jogos na sua conta redondos. Isso significa que ele tem quase o dobro dos jogos de nós. Portanto, nós temos 9.600 jogos na conta. É extraordinário como é que é possível ter-se tantos jogos no OSM, 17 mil jogos, não é? Se a gente tiver em conta que por dia temos 2, 3 jogos, é incrível jogar 17 mil vezes. Portanto, muita experiência aqui do OSM. 5 mil contas na principal, 5 mil na secundária, 4.500 na terceira e 2.400 na quarta. Por exemplo, nós temos 3.000, 2.500, 2.100, 1.800. Portanto, é muito jogo em cima das pernas do Special One. Ele vai ser o nosso adversário de hoje e vai ser um jogo difícil no modo carreira. Ora bem, malta, nós temos uma curiosidade em relação ao grupo da Force. Um grupo histórico, como eu já disse, foi feito a 20 de Abril, deixem-me só ver aqui o ano, 2007, portanto 20 de Abril de 2007 foi fundado o grupo. É um grupo lendário e vocês perguntam, o que é isto do grupo lendário? Hoje em dia já não existe, portanto isto era uma coisa chamada nível delegado. Por exemplo, se formos ao grupo A dos Portucale, se formos ao nível delegado dos Portucale A, o grupo A dos Portucale, somos nível campeões, portanto era o nível delegado que existia na altura do anterior OSM, antes de existir uma atualização que mudou este tipo de assuntos nos grupos, lançou as batalhas de grupos como conhecemos hoje e uma série de coisas. Mas na altura havia este nível delegado que era respeitado, muito respeitado. O nível lendário é o mais alto, portanto é mais alto vários níveis em relação ao campeões, para aí uns 3 ou 4 níveis, eu não sei agora de cor. Acho que, se não me engano, havia 9 níveis e a gente tinha que pedir autorização depois de cumprir alguns critérios para passar para o nível seguinte, e assim íamos passando. O nível da Force tem o nível lendário, portanto o nível mais alto. Nós no grupo A dos Portugal ficámos no nível campeões, porque depois terminou esse nível delegado e já não podemos mexer mais nisso. Por exemplo, o grupo B dos Portugal foram criados mais recentemente e não temos essa característica, porque já não existe, ok? Só para contar um bocadinho de história, que às vezes é interessante saberem isto.
Ora bem, em relação à Liga do Grupo da Force, eles têm uma Liga de Grupo muito conhecida, muito antiga. Neste momento, já nem sei que edição é esta, época 169, portanto deve ser a 169 edição, uma coisa assombrosa. São muitas épocas seguidas nesta Force and Friends, e vocês veem a Liga atual, neste momento eles estão a decorrer. Portanto, tem aqui vários treinadores competitivos a lutar pelo título da Liga de Grupo Force e Friends, que é muito conhecida. Se formos, por exemplo, ao perfil do Special One, vemos a quantidade de ligas Force e Friends que já foram criadas. Isto é a conta do Special One, eu organizei pelo número de espaço, ele joga sempre na Force e Friends na slot 1, portanto eu consigo ver aqui a quantidade de ligas que já houveram e ele, por acaso, já tem ganho muitas, não é? Vejam só a quantidade de Force e Friends que tem havido. São muitas ligas destas, é uma liga histórica do OSM e da Liga do Grupo dos da Force. Portanto, tem aqui muitas ligas jogadas, uma carrada delas, portanto, devem ser o tal número 169, como dizia ali. À partida será esse o número da edição. Pronto, aqui são muitas ligas. Maltinha, é o nosso adversário, Special One é o adversário de hoje. Vamos lá então ver como é que nos chafamos. Para o jogo de hoje vamos em 4-3-3, um 4-3-3 bastante ofensivo, e vamos tentar ganhar isto, porque em casa só a vitória é que interessa. Eu acredito que o Special One vai mais à defesa hoje, ele tem um plantel excelente, evoluiu muito bem o plantel durante o evento, e vamos ver, bora lá. Vamos a isso, equipa. Uma oportunidade já aos 2 minutos de jogo para o adversário, pode ser o gol deles e a bola vai ao lado, sorte a nossa. Lindo lance, o nosso médio passa para o Tel, golo! Golo aos 3 minutos do Tel, o nosso avançado, maravilha, que não tem feito assim tantos golos, mas é o nosso melhor avançado. E agora temos um livre perigoso, mais uma oportunidade para eles e a bola vai ao lado. Estamos com sorte na eficácia. Lindo lance, contínuo, e o médio Ogushuku vai tentar o golo e a bola sai ao lado. 2 remates para cada lado. Está um jogo muito renhido e nós estamos na frente do marcador. Um cartão amarelo para eles. Grande jogada. Tel para Coutinho. Coutinho com chance de marcar. O nosso extremo pode fazer o golo, a bola vai ao lado. Estamos a jogar mais ou menos bem. 3 remates a 2. Mas todas as oportunidades têm sido lances de perigo. E agora um lance para o adversário. Luís Dias pode fazer o golo e a bola vai ao lado. Estamos com sorte. 3 lances perigosos para cada um dos lados, um cartão amarelo para cada um. Aos 23 minutos há muitas oportunidades. E agora mais uma e é para nós. Sissoko pode rematar, pode fazer o golo. E a bola sai. Defesa do guarda-redes. Parece longe demais, mas Coutinho vai tentar rematar. Ao lado. Agora estamos a ganhar alguma superioridade nestes últimos minutos. Vamos ver se isto se mantém. Agora mais uma oportunidade para nós. Coutinho pode fazer o golo. Não podemos falhar isto, malta. Quem não marca sofre, é o ditado popular no futebol. E agora mais uma oportunidade para nós, é o Tel. Eu confio muito no Tel. E falhou. Estamos a jogar muito bem. Começámos mal, mas agora estamos fortes. Mais uma oportunidadezinha e mais um falhanço. Desta vez foi o defesa. Penalti! Eia, com caraças, malta. Penalti para eles. E é o gol, um igual. Quem não marca sofre, e é isto. O futebol é isto mesmo. E vamos para a segunda parte a empatar 1. Nem quer ler. Vamos lá começar o segundo tempo. E mais uma oportunidade para eles. Um cruzamento perfeito para Luís Dias. Olá. Bora lá, malta. Precisamos de marcar. Alcança e chuta, Ângelo. Perigosíssimo para eles. Bola agora. Tel. Bora lá, Tel. Tens de ser tu. Fónix. Sob pressão, Albino consegue atacar o canto. Pode ser o golo. E a bola vai também para fora. Portanto, malta, muitas oportunidades para eles agora nesta segunda parte. De Bruyne vai entrar. Pensava que era uma oportunidade, ainda bem que não foi. Malta, precisamos de golos, precisamos de ataque. E Albelin tenta,
e a bola sai ao lado. Um jogo muito equilibrado, uma segunda parte até mais forte para eles. Turhan ultrapassa a marcação, um defesa central ao lado. Ah não, ele é o avançado, desculpem, este Turhan é avançado, é o nosso ponta de lança. Lindo cruzamento, Sissoko na área, para Turhan, bora Turhan, redime-te. E falha também, falha outra vez. Quantidade de oportunidades falhadas neste jogo. Ataque muito veloz, Ângelo Gabriel, depois de 3 remates nossos, também falha. Muitas oportunidades falhadas para ambos os lados, precisamos de um golinho, malta, bora lá. Mais um remate e nada. Um jogo cheio de remates. Mais uma oportunidade falhada. E agora um lance perigoso para eles. Raspa a Dori. Não, é uma substituição. Cartão amarelo. Bora lá, precisamos de um rematezinho. Mais um. Uma substituição. Fónix. Empatámos isto. Empatámos isto, malta. Sabe a pouco. Mas foi um jogo com muitas oportunidades para ambos os lados. É preciso reconhecer. Vamos ver como é que foi estatisticamente. 15 remates a 10, portanto fomos superiores. Contra 4-3-3, portanto um duelo entre 4-3-3. O gol de penalti realmente foi decisivo. E é muito mau para as nossas ambições. Perdemos aqui pontos. E em casa temos de pontuar, temos de fazer os 3 pontos, não há volta a dar. Nós apostámos no 4-3-3 e em termos de estatísticos foi bom. Tivemos 10 cantos e não fizemos um gol de canto. Tivemos 15 remates e fizemos apenas um golo. Portanto, 10 cantos mais 15 remates e não haver golos é desastroso. 61 de posse de bola, tivemos bem. Foi pena este penalti parvo, não faço ideia quem é que fez o penalti, por acaso deve estar aqui a dizer. Pela nota dos jogadores, deve ter sido ou o Condé ou o Schmidt, um deles, acredito eu. Bem, malta, empatámos, não foi o que nós queríamos, mas já está. Jogámos com estes 3 avançados, o Turhan tem falhado muito, reparem que em 8 jogos tem 0 golos e 0 assistências. É desastroso para um ponta de lança. É desastroso. Eu vou colocá-lo na lista de transferências que ele já me está a irritar. Vai para a lista de transferências mais ou menos barato. Está suspenso o Lugov. Enfim, malta, vamos ver os resultados. E a classificação. Sou o Duda, ganha 4-0 ao Zé Bonan. Temos o Laip Lakimi a perder 3-1 com o CPN. O Gonçalo Pinto ganha 4-0 ao Quinha. Temos o Manager BL a empatar a 2 com o Zé Tigresa. Temos o João Barros 2-1 contra o Estrilho. E o Estrilho está em segundo e o Zé Tigresa, aliás, o Estrilho está em segundo ou em terceiro e o Zé Tigresa também. E tínhamos ainda o Laip Lakimi, se não me engano. Não, ou era o Sou o Duda. Bem, agora já estou confundido. Já vamos ver, Bruno Assunção ganha 2-1 ao F Madeira. O time Gandhi ganha 2-0 contra o Trazedor de Champions. O Rui Silnós ganha 3-1 ao TRKZ. O Jorge Sorin perde 3-0 com o líder Osvaldo Abreu, que ganha outra vez. O Vitória perde 3-2 contra o Simões. Nós empatamos a 1 com o Special One. E por fim o Samu Chinês perde 2-0 com o Remedy. Nós temos neste momento líder isoladíssimo Osvaldo Abreu. Era o Sou Duda que estava aqui para cima, agora por acaso desceu recentemente. Lá pela Kimi também está forte. O Estrilho, com esta derrota, afasta-se do Osvaldo, fica com os mesmos pontos que o time Gandhi. O Sou Duda de volta a subir uns lugares, fica em quarto. E temos o Osvaldo com 12 pontos a mais. Ele que tinha 9, passou de novo para 12 pontos. Eu acho que já ninguém o consegue tirar daqui. Ou muito me engano, ou já ninguém o consegue tirar. E nós jogámos contra o Special One. Se tivéssemos ganho este jogo, estaríamos com 46 pontos e o Special One com 45. Portanto, nós estaríamos aqui em 8º lugar, mais ou menos. Portanto, estávamos numa classificação bastante interessante, mas não ganhamos em casa e isso reflete-se na classificação. Estrilho sobe para melhor plantel, Laip Lakimi para segundo melhor, o Bruno Assunção terceiro melhor. Osvaldo com quarto, Special One com quinto melhor plantel, Manager BL, Team Gandhi e nós. Há muita gente já com o plantel acima dos 1.000 milhões, neste momento já são 19 treinadores acima dos 1.000 milhões, isto mostra a qualidade da liga, a qualidade da evolução destes plantéis. Maltinha, vamos dar aqui uma vista de olhos
nas outras contas, mas primeiro vamos ver os jogos da manhã. Portanto, amanhã vamos jogar com o Remedy, fora de casa. O Remedy é um treinador que tem vindo a ter bons resultados. Hoje penso que ganha outra vez. O Remedy está a subir, portanto está como uma boa maré, uma maré de vitórias, se não me engano. Deixa-me lá ver como é que ele está nos últimos 5 jogos. 3 vitórias seguidas. Portanto, a gente tem apanhado os treinadores na sua melhor fase, o que é incrível. Como é que isto é possível acontecer, mas pronto. Parece que cada vez que jogamos com um treinador ele está na sua melhor fase de sempre. O Remedy tem um plantel de 1.000 milhões, um plantel super competitivo, bastante interessante, e jogando na casa dele provavelmente vai em 4-3-3. Quase certeza que vai em 4-3-3. Um defesa aqui muito forte. Nós por acaso também temos um defesa muito bom de 120. Este Aguerd, que eu nem sei que nota é que ele teve. Onde é que ele está? Teve 7. Ok. Podia ser pior, não é? Enfim. Ora bem, malta, vamos dar aqui um saltinho rápido nas outras contas. Liga de recrutamento dos Portugal. E vamos só ver como é que ela está rapidamente. Hoje jogámos contra o 20A20. E estamos a ganhar. Agora já não. Agora sim. O vídeo árbitro a dar-nos a vantagem. 2-0. Era disto que precisávamos, é no modo carreira. Fónix. 3-0, grande tarefa. (4-0). Bem, vou saltar o jogo, está ganho. 5-1. Terminou 5-1 contra o A. 16 remates a 4. Portanto, claramente aqui um domínio. Fomos em 4-3-3. Ok. Vamos ver aqui a classificação. O Gonçalo perde pontos. David Master ganha e pressiona o Gonçalo. Ok. Nós olhamos aqui para a classificação. O A está praticamente inativo, digo eu. Não, se calhar ele foi um dos treinadores que entrou agora. Penso que ele foi um dos mais recentes. Temos aqui mais um treinador inativo. Já expulsei. Ok. Valor de plantel. Vamos aqui à Liga do Zitismo. Na Liga do Grupo do Zitismo hoje jogamos à defesa e vamos experimentar um 5-2-3. Olha o gol nosso, Vinícius Júnior. 5-2-3 é a tal tática da moda no modo carreira, tem resultado muito bem. Nesta liga nós rodámos alguns jogadores. Na verdade até não rodámos muito. Aliás, eu fui mesmo em 5-2-3 para não rodar os jogadores. E está a resultar. Agora já não. E o vídeo árbitro agora valida. No entanto, este empate não é mau. Fora de casa é difícil, nós somos dos piores plantéis. Não sei como é que está o plantel do Nicrau. E perdemos, pronto, aos 89, portanto isto também não foi nada simpático, não é? A simulação aqui ia ser completamente difícil para nós. Cá está o 5-2-3. É um jogo que não era... É uma liga que nós não estamos a dar uma importância extrema, porque isto é uma liga de grupo, é mais descontraído. E o nosso adversário tem o plantel a valer quanto? Olha, por acaso está muito bem. É o quarto melhor plantel, ok? 800 milhões. O nosso está a 450. É o antepenúltimo. Temos tentado evoluir, mas não está fácil. Ok. Maltinha, vamos dar aqui um saltinho no videozinho de ontem, no episódio. Mas antes disso, quero divulgar aqui um grupo. O grupo que eu quero divulgar é nada mais nada menos do que o Brutal Force OSM. Portanto, quem quiser um grupo competitivo, interessante, para poder fazer parte e tiver à procura de grupo, há muitos treinadores que procuram um grupo, mandem mensagem ao treinador GGD, portanto isto é o nickname dos mais difíceis que há, mas não se enganem a pronunciar, portanto GGDG HJFH. Portanto, mandem mensagem para aqui, vão às vossas mensagens e metam este nickname certinho e peçam para ver se há uma vaga no grupo, porque ele passou-nos a informação que estão a recrutar, portanto quem quiser pode lá passar. Ora bem, malta, vamos dar aqui um saltinho então no episódio de ontem. Vamos aqui então ao episódiozinho de ontem. E temos aqui o Juninho a dizer: opa Santana, você pode mostrar como está a tabela? Uma pena a derrota. Claro que sim, claro que sim. A tabela está assim, portanto o Osvaldo em primeiro, e vou descer assim devagarinho. Portanto, neste momento é assim que está a tabela. Nós com os péssimos resultados que temos tido, descemos alguns lugares. Temos muitos empates, hoje voltámos aos empates.
Portanto, está assim a tabela, ok? Nós estamos em 14º, portanto estamos abaixo de metade da tabela. Portanto, metade seria entre o 12 e o 13. O 12 é a metade superior, o 13 é a metade inferior. Ui. Um abraço aí ao Juninho. Mateus Xavier. Que derrota, Santana. A eficácia da equipa hoje foi péssima. E hoje também. Bola para a frente e pensar na próxima partida. Boa sorte na próxima rodada. Infelizmente, foi isso que nos faltou. Um bocadinho de sorte, não é? Um bocadinho de sorte. Ricardo Cardoso diz: boas, Santana, obrigado pela dica. Isso aplica-se mesmo tendo dois nicknames diferentes? Sim, Ricardo Cardoso, aplica-se. Não se pode ter duas contas no OSM. É ilegal. Portanto, assim que conseguires, apaga uma delas, fica só com uma e esquece a outra, porque é ilegal mesmo. Mais tarde ou mais cedo ia ser bloqueado, ia ser descoberto. Mesmo que não estejam na mesma liga, ok? Emanuel 365 diz: perdemos, porém, próximo jogo, jogamos em casa. Para cima, malta. É isso mesmo, Emanuel. Infelizmente não nos chafámos. Fomos para cima do Special One, mas aquilo não resultou muito bem. Carlos 2002, olá Santana, queria agradecer pela dica da tática que te passei. O facto de ter muita pressão numa tática de contra-ataque não era o indicado. E depois ao menos tentei entrar no modo carreira. Talvez no próximo, se tiver sorte, eu participo. É isso, Carlos. No próximo talvez haja melhor oportunidade. Aqui temos uma mensagenzinha do Osama. O Osama diz que não percebeu muito bem a mensagem. Um abraço aqui para o Osama. Obrigado por estar-nos a ver. Penso que é da Arábia Saudita, ou um país qualquer de língua árabe, não sei. Um abraço aí para o Osama. Telefone chinelo. Santana, eu estou jogando numa liga que tem 10 times. Cada time tem um treinador. 7 treinadores, como eu, estão jogando a liga. E eu peguei o pior time. Mas estou a evoluir o plantel. É isso, telefone chinelo. Dá o teu melhor e pronto, força nisso. Telefone chinelo deixa-nos um 4-3-3. Obrigado. O Rafael Santos deixa-nos também um 4-3-3. Muito obrigado aos dois. Vamos já testá-los. E o telefone chinelo ainda nos diz mais 3 coisas. Portanto, Santana, quando ganhar um jogo... Ok, não vou ler isto. É uma asneira. Santana, quando ganha um jogo... Epá, a gente está a tentar, telefone chinelo. Santana, eu só paro quando o Condé passar de overall. É verdade, o Condé estava quase a passar de nível. Agora acho que já passou. Onde é que ele está? Exatamente, já passou para o próximo, já está a 112. Santana, eu não consigo fazer os desafios, eu jogo pelo navegador do Android, o OSM não aparece na minha Play Store. Como é que ele não aparece na Play Store? Isso é muito estranho, telefone chinelo. Muito estranho. Poderá ser por ser um telefone muito antigo, talvez seja isso. Bem, vamos então testar duas táticazinhas. Vou começar pela do telefone chinelo, 433 pelas alas, bora lá. Ora, cá está, a táticazinha do telefone chinelo. 1, 2, 3, tudo certinho aqui nas posições. 55, 64, 81. Vou meter agressivo e pelas alas. O alinhamento já pus. E vamos fazer aqui dois amigáveis com esta táticazinha. Pode ser contra o Samu chinês. Um dos treinadores que chegou agora devido a uma desistência. Há um jogador que ficou inativo. 7-0. Só apenas 2 jogadores melhoraram porque o adversário era muito mais fraco que nós. Portanto, precisamos de tentar defrontar adversários mais fortes. Pode ser precisamente o Special One, que empatámos hoje contra ele, infelizmente. 6-0 e temos o Ogoshuku quase a passar de nível. Vamos fazer aqui só mais um. Para ver se ele passa. 2-2, portanto aqui não foi o ideal, mas o Ogoshuku passou de nível. Boa. Boa, boa. Pembele é mais 10%. Ok, vamos então testar a tática do nosso amigo Rafael Santos. 4-3-3-B, jogo de passe. Bora lá. Cá está a táticazinha de passe do Rafael Santos. Obrigadíssimo pela tática. Uma tática de passe, um 4-3-3 forte. Eu já disse isto várias vezes, mas os 4-3-3 passes estavam muito na moda há 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos. E agora estão a cair um bocado mais em desuso no OSM competitivo. No entanto, ainda se vai vendo. Normalmente são jogados em casa. Ou então fora, com adversários muito mais fracos. Ora bem, ganhámos 5-0 ao líder Osvaldo. Aqui no amigávelzinho, tivemos 4 melhorias. Ele não tem a tática pronta, dá para perceber. E vamos fazer aqui o último contra o Manager BL, campeão em título, por ser campeão do mundo 2019 e 2020. Porque em 2021 e 2022
não existiu o Campeonato do Mundo e neste momento tão cedo ainda não se espera novidades. Ora bem, perdemos 2-1, portanto ele tinha a táticazinha pronta para nos tramar a vida. Maltinho, um abraço a todos, fiquem bem, vemo-nos no próximo episódio. Eu vou tentar melhorar aqui o Coutinho, que está quase a passar para o nível seguinte, aqui apesar de ser velho. Aqui vou melhorar o Ogoshuko, na defesa vou melhorar este miúdo, Pembele, vai para 105. Um abraço a todos e até ao próximo episódio. O nosso guarda-redes vai passar para 118. Tchau malta, fiquem bem, passem um ótimo dia, vemo-nos amanhã à mesma hora. Sabem que à 1 da tarde sai os episódios. Ui, só mais uma coisa malta, só mais uma coisa antes de irmos embora, é muito importante, lançámos agora o nosso primeiro episódio da nova série de Football Manager. Saiu agora, malta, precisamente 3 horas antes de eu fazer o vídeo. Episódio número 1. Começámos com uma equipa da 5ª divisão inglesa chamada York, no Football Manager 23. Quem gostar do jogo vai adorar esta série. Pode ir lá, subscrever o nosso canal Jogos em Português e ver o episódio. Vão gostar, malta. Um abraço e até à próxima. Poxa, tinha muita vontade de tossir. Tchau, malta. Fiquem bem. Não se esqueçam de deixar um likezinho no vídeo. Vemo-nos amanhã à mesma hora. Fiquem bem, malta. Boa sorte aí nos vossos jogos também.